Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós não sabemos quando que será assistida essa nossa apresentação. Ela é feita especialmente para o município de Cravinhos, estado de São Paulo. O meu nome é Jomar Teleno dos Santos Teixeira. Eu sou presidente da Confederação do Elo Social Brasil, instituição com mais de 31 anos de existência e criadora do projeto Lixo Zero Social 10. Eu quero dizer, em primeiro lugar, o que leva uma instituição social a apresentar uma solução tão ampla para um problema tão crônico que existe desde os primórdios da nossa colonização. Mas o que levou nós a tomar essa atitude foi exatamente perceber que no Brasil as instituições sociais acabaram tendo uma inclinação para o lado do governo, e aí nós acabamos não tendo mais instituições sociais, porque se você é uma instituição social e vive parcialmente ou totalmente do governo, você perdeu a essência, porque se amanhã o governo pegar gripe, você pegou pneumonia e vai morrer. Então, os primeiros 15 anos da nossa existência, nós acreditávamos em tudo isso. Acreditava em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, emenda parlamentar, essas coisas todas nós acreditávamos, sabe? Tapinha nas costas, isso perdurou por 15 anos, até que acabou. Nós tomamos a decisão de romper com qualquer tipo de ligação que envolva as verbas governamentais. Então, tudo que aqui vou apresentar não faz e não pode fazer uso de verbas do governo, porque se fizer nós vamos perder a característica de iniciativa privada. Isso nós não podemos perder, senão o nosso projeto vai ruir, ele vai perder o escopo. Então, por coincidência, quando nós tomamos essa decisão, estava se escrevendo no Brasil a nova lei de resíduos sólidos. Nós falamos estava se escrevendo, mas na realidade era um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V de todas as leis que já existiam, e um cuidado, né? Porque o nosso legislador ele é muito criterioso e cuidadoso.
Então, teve um cuidado para excluir tudo aquilo que pudesse dar certo. Então, foi uma lei bem focada em não dar certo. E foi isso que eles aprovaram. Uma coxa de retalho que tivessem a certeza de que não ia dar certo. Quando aprovada foi a lei, eu posso falar com muita tranquilidade sobre os defeitos dela. Afinal de contas, a formação da maioria dos nossos diretores federais é em direito. Então, nós acompanhamos o desenvolvimento da lei. E eu falo com tranquilidade porque a então ministra Isabela Teixeira, ela me convidou para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente. E a palestra que eu dei, por 45 minutos, a pedido dela, os 475 delegados do meio ambiente do Brasil, foi sobre os defeitos da nova lei. Então, ela já nascia com tantos defeitos que permitiu uma palestra de 45 minutos. Vou falar alguns, e senão se for falar todos, nós vamos ficar aqui um mês. Tá? Mas eu vou pontuar alguns. É uma lei socialista. Você não consegue implantar uma lei socialista em um país que não é socialista. Ela mistura resíduos sólidos com resíduos líquidos. Até o nome da lei está errado. É Lei de Resíduos Sólidos. E aí ela inclui líquido. Ela não distingue o que é sólido do que é líquido. Só para se ter um exemplo, no Brasil, o veículo é considerado líquido. Estranho, né? Mas eu desafio qualquer um a procurar na nova lei onde é que as montadoras de veículos estão incluídas em recolher esse líquido que eles vendem. Está incluído os fabricantes de pneus, fabricantes de bateria, mas as montadoras não. Então, como que você vai seguir uma lei como essa, que não tem pé e nem cabeça? E para liquidar, vem o presidente da República agora e regulamenta por decreto, com 190 páginas, que quando você chega na 4ª página, ela revoga as 3 primeiras. E para pular a etapa, quando você chega lá na página 185, aí faltam só 5, você encontra um artigo que está dizendo lá que se as prefeituras não conseguirem se enquadrar em nada do que ali está, ela pode fazer do jeito que der, desde que esteja aprovado pelos órgãos ambientais. Então, são mais 190 páginas jogadas no lixo. Esse é o país que nós vivemos. Esse é o Brasil. Então, logo após proceder à apresentação na 4ª Conferência do Meio Ambiente, nós que já não recebíamos mais verbas públicas para manter as nossas atividades, e é evidente que queríamos mantê-las, estávamos buscando, percebemos que no lixo nós teríamos o caminho para chegar ao dinheiro e à manutenção do nosso trabalho social. E aí focamos nesse caminho. O Estado teria, de 2010 a 2014, para implantar a nova lei de resíduos sólidos. Nós somos brasileiros, nós sabíamos exatamente que não iria acontecer nada. E sabíamos também o que iria acontecer. Iriam desaparecer com um caminhão de dinheiro, e foi o que aconteceu. Para que se tenha uma ideia, de 2010 a 2014, gastou-se no Brasil, com folha de papel A4, uma empilhada em cima da outra, o equivalente à construção de 1.468 usinas para tratamento de resíduos sólidos e solucionar o problema do Brasil. Esse dinheiro foi gasto em papel, que não apresentou absolutamente nada. Criou-se os consórcios, e nós temos reuniões de consórcios gravadas de 2010 a 2012, depois nós paramos de participar, mas se você assistir uma reunião do consórcio desta época, você vai pensar que ela é de ontem, porque o assunto é o mesmo. A única coisa que mudou são os secretários e os prefeitos. Como que nós vamos protelar isso, como que nós vamos protelar aquilo, como é que nós vamos destruir o que sobrou da lei, como que nós vamos fazer para o Ministério Público assinar mais um TAC, como que eu faço para acabar o meu mandato e essa bomba estourar na mão do outro. É só isso. Não mudou nada. Tá? Então, isso para nós já era uma coisa que iria acontecer. Então, nós partimos para a solução, porque as leis são feitas para serem cumpridas.
Quem com elas não concorda deve se candidatar a cada 4 anos, virar parlamentar, escrever novas leis ou retificar as leis existentes. Não é o nosso caso, então vamos cumprir a lei do jeito que ela está. Então vamos começar a resolver o problema do socialismo da lei. Ela começa logo quando ela insere o catador. Como é que você pode fazer uma lei e inserir uma profissão inexistente? O catador não tem sindicato, não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem piso salarial, não tem nada. Que categoria é essa? E ela obriga você a inseri-lo. Inseri-lo como? Cabe ao prefeito fazer, então, que um concurso público para admitir catador seria essa a visão dos nossos legisladores? Não, não é essa a visão. A visão é o socialismo, é cesta básica, bolsa isso, bolsa aquilo. E o que foi que trouxe essa nova lei de rescisórios para o Brasil, se não de volta à escravidão? No passado foram escravizados negros. Hoje são escravizados negros, brancos, pardos, asiáticos. Nós convivemos em pleno 2022 com pessoas puxando carroça em locais onde tem uma placa escrita: proibido o tráfico de veículo com tração animal. Então, não se pode considerar nem um animal. Então, nem animal ele é. Isso tudo para enriquecer um grupo de empresas e pessoas que vivem escondidos atrás de uma cortina de fumaça. Falsas cooperativas, falsos comerciantes e grandes empresas e empresários, como a própria Klabin, que compra praticamente 100% de todo o papel no Brasil, só tem 3 fábricas para cuidar disso. 2 em São Paulo e 1 em Pernambuco. E eu pergunto, para que eles precisam da 4ª fábrica se o papel ou papelão chega na porta deles com a logística paga por quem? Quem paga essa logística? É o catador, é o puxador de carroça, que não tem direito nenhum. Ah, mas nós temos que ajudá-los, a coleta seletiva está ajudando. Está ajudando? Será que está ajudando? Sai de madrugada pela rua e você vai ver carros sem placa, sem lanterna, cortados ao meio com maçarico, sem segurança nenhuma, rasgando o saco pela rua para pegar garrafa PET, papelão, latinha. É isso que eles estão fazendo. São os escravos do ano 2022 para enriquecer essas empresas. Sacos rasgados, chove, enche o bueiro, vem as enchentes. É uma sequência de desmandos. Tudo porque acredita-se que com uma canetada, com um papel, vai resolver o problema. Então, de posse dessa informação, nós entendíamos que nós tínhamos que dar uma solução para os catadores. E começamos a estudar, porque a única forma de resolver coisas é estudando. E estudando, nós descobrimos que no Brasil a profissão do tapeceiro não era uma profissão reconhecida. Então, por mais que seja antiga, não era reconhecida. Como confederação, nós temos o poder de fazer projetos de lei. Fazemos. Então, isso não é uma atividade exclusiva de deputados, senadores, instituições sociais com representação nacional, como a nossa pode fazer. A OAB pode fazer, Conselho de Medicina pode fazer, partidos políticos podem fazer. Se eles não fazem, o problema é deles, nós fazemos. Existe o nosso portal de internet que prova o que estou dizendo, que é o participaçãolegislativa.org.br, e nesse portal vocês poderão ver todos os projetos de lei que já fizemos, os aprovados, os em mão de relatoria, os rejeitados. Faz parte do jogo democrático, é o participaçãolegislativa.org.br. Porém, o que regulamentou a profissão do tapeceiro e o que criou o Dia do Tapeceiro foram aprovados. Aprovados deram a nós condições de avançar, e avançando, criamos o sindicato da categoria, registramos, regulamentamos, criamos o código de ética, criamos o Dia do Tapeceiro, que é dia 10 de outubro, registramos. Tudo isso para quê? Para dar uma oportunidade aos catadores.
A lei diz que nós tínhamos que inseri-los, mas ela não disse como. Ela não disse se seria com cesta básica, se seria com ajuda de custo, se seria com bolsa. Ela disse que tinha que inseri-los. A nossa visão de resíduos sólidos, volumosos, ela tem uma bifurcação. Você tem os resíduos sólidos volumosos de construção civil e você tem os resíduos sólidos volumosos, tá, de imóveis, que é o que nós chamamos residenciais. Então, se nós separarmos essas duas coisas, porque separadas são, nós vamos resolver o problema de inserir os catadores através dos resíduos sólidos volumosos moveleiros. Fogão, geladeira, colchão, restos de guarda-roupa, tudo isso são riquezas e que podem ser aproveitadas se você preparar essas pessoas. Então, desenvolvemos um curso de 10 meses para transformar esses que merecem e que querem ser oportunizados, porque nós não temos tempo de cuidar de dependentes químicos nem de vagabundos. Esse tipo de coisa, quem tem que cuidar é a Secretaria da Assistência Social, não somos nós. Nós estamos aqui para oportunizar aqueles que enxergam nós como uma oportunidade. Então, este curso também não é pago nem pela prefeitura e nem pelos frequentadores. E eu começo a apresentar aqui quais são esses segredos. Quem é que tem interesse em aumentar o número de tapeceiros, senão as empresas, já que a nossa solução é empresarial? Quem que tem interesse, senão as empresas que vivem através desses profissionais? Então, está conosco a Caster e a J. Serrano, as duas maiores tecelagens do Brasil. Uma é a maior da América Latina, vende para 137 países, que é a J. Serrano. Está conosco a Bosch, a Ski, a Schurz de compressor, são as maiores fábricas de ferramentas. Está conosco a rede de comércio, que vende para estes tapeceiros e decoradores. A Aladim, uma empresa com mais de 75 anos de existência, a Wheeler-Car, a maior comerciante de artigos de tapeçaria que fica em São Paulo. Então, para que nós precisamos de dinheiro público? Nós não precisamos de dinheiro público. As pessoas se prendem a algo que não existe e que não precisa. Primeiro, porque não tem. Segundo, porque não existe a necessidade. Então, esses cursos que eu estou aqui oferecendo de graça, eles são bancados por estas empresas que vivem do sucesso desses profissionais. A construção de uma cooperativa, que você deve estar vendo passar aqui na tela atrás de mim, e que também tem no link que vocês receberam, que pode parecer um gasto vultuoso para a prefeitura, também não existe a necessidade. Porque cada um desses, depois de formados conosco, eles têm acesso a uma linha de crédito de R$20 mil a juro de BNDES. Não fomos nós que inventamos isso. Isso é um financiamento que existe por microempreendedor. E a partir do momento que ele tornou-se um tapeceiro, restaurador de imóveis e decorador, ele deixou de ser catador, ele não é mais. Agora ele é um profissional credenciado, registrado no conselho, ele tem acesso a R$20 mil. Se você pegar 40 ex-catadores e agora profissionais desse ramo, você tem R$800 mil, e cadê o milagre? Para pagar a juros de BNDES. O milagre aconteceu. Então, nós tiramos da rua os tapeceiros que mereciam uma oportunidade. Aqueles que quiserem continuar, podem continuar, não é problema nosso. Nós simplesmente não compramos. Nós não compramos latinha, não compramos papelão, não compramos garrafa PET, e é evidente que as nossas usinas têm todas as aprovações legais, e aqueles que quiserem continuar no ramo deverão ter também um banheiro para cada 5 funcionários, vestiário masculino, feminino, tudo que a lei irá exigir de nós terá que exigir daqueles que quiseram concorrer conosco. Então, aprofundando os estudos, percebemos que
o aterro sanitário dá prejuízo. O aterro sanitário dá prejuízo. Ele só é mantido se a prefeitura der prejuízo aos munícipes, tirando deles valores que poderiam ser usados para outras coisas para cobrir o prejuízo do aterro sanitário. Se a produção que nós estamos apresentando ela é empresarial, como é que eu vou colocar na cabeça do empresário entrar num negócio que dá prejuízo? Eu não consigo. A única coisa que dá lucro ao aterro sanitário é o projeto de aprovação. Esse dá lucro para engenheiros, ambientalistas, prefeitura, todo mundo. Assim que inaugurou, põe um tratorzinho jogando terra em cima e ele vira um lixão e eles transformam em aterro controlado, lixão controlado. Isso não atinge a nossa legislação. A solução do lixo chama-se usinas. Isso não é no Brasil, é no mundo, e já é antigo, há mais de 50 anos, que a solução do lixo são usinas. Então, estudando e chegando à conclusão que a solução são usinas, a primeira coisa que nós temos que fazer é aquilo que nós temos certeza que o governo não iria fazer, que é a logística. Não foi para isso que foram criados os consórcios, não é para isso que tem o apoio estadual, não é para isso que tem o apoio federal. A pergunta que fica aqui é, cadê a logística? Nós temos 542 consórcios no Brasil e nenhuma proposta viável. A única proposta é buscar dinheiro, buscar emenda parlamentar e fazer promessa. Você não tem sequer um modelo padrão de aterro sanitário, já que, de forma insana, no Brasil é esta a visão, inclusive, da nossa presidência da República e do nosso Ministério do Meio Ambiente. O que se está vendendo na mídia é que a solução é captar gás. Agora, alguém já parou para analisar que para você ter gás, você tem que ter aterro sanitário, ele é inviável, e que o ciclo do gás é de 45 dias, e depois ele entra num declínio e até dá prejuízo, e dependendo da quantidade que você capta, não compensa nem a purificação desse gás. Será que algum profissional já falou isso para esses psicopatas que estão à frente do país, vendendo estas ideias? Ah, nós vamos fazer energia elétrica, outro assunto que eu vou abordar em seguida. Mas, a primeira coisa que fizemos foi redividir o Brasil. Então, o Brasil que nós trabalhamos, o Brasil do INER, ele tem 111 regionais com mais de 1,5 milhão de habitantes. E ele não tem nenhum município com menos de 100 mil habitantes. Porque qualquer solução que você pretenda colocar para solucionar o lixo, você precisa de 100 mil habitantes. Então, municípios com menos de 100 mil habitantes foram agrupados e transformados em pequenos consórcios, independente do partido, da ideologia, do que ele acredita, do que ele deixa de acreditar. Isso não nos interessa. Então, a solução do lixo é para 100 mil habitantes. O município de vocês, Cravinhos, está estrategicamente localizado para receber um CTT, que é a nossa usina primária, com capacidade de 100 a 200 toneladas. Municípios menores e ao redor terão que levar para aí. Ou leva para aí, ou negocia com o Ministério Público, que tem várias propostas. Tá? Então, essa é a nossa forma de trabalho. A cada 100 mil habitantes, uma usina primária. E a cada 1,5 milhão de habitantes, uma usina final. Quando nós tivemos essa logística, nós fomos atrás do modelo ideal de usina a ser utilizado. Visitamos todos os países que detinham tecnologia que aqui poderiam ser utilizadas. Japão, Canadá, Itália, Índia. Chegamos à conclusão que a usina do Japão é excelente no Japão. Tá? Talvez daqui a 300 anos ela funcione bem no Brasil, por uma questão cultural. A do Canadá, a mesma coisa, mas 200 anos. E a da Índia é mais rápido. Em 100 anos, eu acredito que nós já poderemos estar usando. Então, nós carecíamos de criar uma usina nacional. No Brasil, você tem prefeituras com até 850 habitantes. Você tem prefeito que joga o lixo no rio. Tem prefeito que joga o lixo na chácara.
Você tem prefeito que faz coleta seletiva, o caminhão é o mesmo. Você tem prefeito que faz coleta seletiva com caminhões de separado, mas o destino é o mesmo. Você encontra de tudo aqui no Brasil. Então, você não pode implantar uma solução só para um município. A nossa solução é Brasil inteiro. Para quem faz coleta seletiva, para quem não faz. Um dia nós ficaremos igual a eles. Eles são uma raça muito mais evoluída do que nós. E gastar dinheiro em campanha é fácil e muito bom. A gente vê isso aí, mas o resultado não tem sido tudo que se espera. Então, a nossa proposta é exatamente essa. Redividir o Brasil, já fizemos. 100 mil habitantes, ideal para a usina primária. Nós chamamos de usina, mas olha o nome, CTT. CTT não é usina. É que o nome, usina é um nome pomposo, mas, na verdade, o que nós temos é um CTT. Então, esse CTT que nós criamos aqui no Brasil não tem nenhuma novidade. Ele tem 4 elevadores de carga, uma moega para 200 toneladas, uma esteira para suportar esse peso, que projeta o lixo para uma esteira de seleção de riqueza. No final dessa esteira de seleção de riqueza, 2 eletroímãs e uma prensa hidráulica e envelopadora. Zero de invenção. Prensa envelopadora já existe, eletroímã já existe, esteira já existe, moega já existe, e elevador de carga existe até mesmo antes do elevador de passageiros. Nós apenas enfileiramos isso. O lixo não toca o chão em momento nenhum, e nós temos um sistema de captação de chorume. Eu não preciso de aprovação estadual. Eu não estou tocando o solo e não estou industrializando. Isto é um CTT, aprovação municipal. E imediatamente após ser prensado os rejeitos, ele deixa de ser lixo. Nós os qualificamos como pré-CDR. Por que pré-CDR? Porque para que ele fosse CDR, ele teria que ter uma umidade de 5% a 15%. Ele não tem. A umidade média dele é acima de 75%, então já não é CDR. Para que ele fosse CDR, ele teria que estar triturado. E ele não vai ser triturado, porque se eu triturar, eu já estou industrializando. E aí eu perco a característica de CTT. Um outro problema, se eu recebo um caminhão compactado com 16 toneladas, se eu triturar, eu vou precisar de 4 caminhões para levar esse material. Que prensado já não vale nada, você imagina triturado. Olha quanta coisa banal que nós descobrimos. Então, esses rejeitos, depois de prensados, eles formam fardos de 800 quilos. Ganhei o que com isso? Ganhei logística. Porque fardos podem ser transportados por carreta, e uma carreta dessa pode percorrer até 200 quilômetros, que ainda não vai dar prejuízo. Então, a cada 1,5 milhão de habitantes, 10, 12 ou 14 usinas desse porte que eu acabei de falar, que são as usinas primárias, eu tenho um volume para colocar uma usina final. E agora, nessa usina final, nós entramos no campo do poderemos, né? Porque qualquer coisa que eu venha aqui dizer, eu posso estar mentindo. Se eu falar, olha, nós vamos fazer energia elétrica, você vai me perguntar quanto? Eu não vou saber responder, porque eu não tenho o PCI do lixo. Nós não temos o PCI do lixo nem municipal, como é que eu vou ter numa região de 1,5 milhão? Então, mentirosos são aqueles que dizem que vão fazer energia elétrica com lixo. Você precisa de um volume de, no mínimo, 1,5 milhão de população para pensar em fazer energia elétrica. E antes disso, você precisa saber o PCI do lixo. A única coisa que eu digo é que nós temos 12 plantas pré-aprovadas pela CETESB, porque não encontramos nenhum psicopata que vá construir uma usina só para as pessoas ficarem dando voltinha ao redor. Quem quiser ver uma usina funcionando, faz o que nós fizemos. Se inscreve numa excursão nossa, vai para a Europa e vai olhar várias funcionando há mais de 40, 50 anos. Agora, construir uma aqui no Brasil para mostrar para eles, não encontrei nenhum psicopata com essa ideia. Se encontrar, pode me apresentar que local nós temos. Mas nós poderemos. Então, tudo que eu vou falar aqui é poderemos.
Nós poderemos colocar um sistema de pirólise a 680 graus, tirar o óleo disso. Nós poderemos trocar por uma gaseificação, passar de 1.150 graus, e aí nós podemos gerar energia elétrica através de turbina, através de motor a combustão. Nós poderemos, dependendo da região, fazer adubo líquido, pastoso, comercializar o biochar. Somos profissionais. Sabemos tudo o que nós podemos fazer. Só que quem vai responder qual é o modelo de usina é o dono. E o dono não é a prefeitura. Nós não vendemos para a prefeitura. Nós vendemos para empresários. O empresário é que vai, depois de analisar o PCI do lixo, saber o que vai dar mais lucro. Ele pode colocar um sistema de gaseificação e gerar energia elétrica. A pergunta que faz é: a região é carente de energia elétrica ou a região é carente de adubo? O lixo é rico ou o lixo é pobre? Qual é a composição do lixo daquele lugar? A única coisa que ele não pode é infringir a nova lei. Então, não pode queimar, não pode enterrar. Estamos preparados para dar a destinação correta a todo o lixo, desde o eletrônico até o incinerador de resíduos sólidos hospitalares e crematório de animais. Então, a solução que nós estamos apresentando, ela só não contempla os resíduos sólidos de construção civil. Mas até o passivo está incluído na solução que nós estamos apresentando, porque, dependendo do passivo, nós temos condições de tirar de 5 a 9 litros de óleo diesel. E temos condições de que o material que vai sobrar, que depois de ser peneirado, ele não tem mais gás, se misturar aos resíduos sólidos de construção civil, nós temos recursos a fundo perdido da Europa a serem investidos nesses locais e transformar em um parque ecológico, isso sem verba da municipalidade. Então, esse nosso sistema ele não contempla a coleta. Então, a empresa que já coleta vai continuar coletando, vai ter vantagens também, porque é uma proposta que nós chamamos de ganha-ganha, todos têm que ganhar, o meio ambiente ganha, a prefeitura ganha, as empresas de coleta ganham, porque hoje o caminhão sai da garagem, vai para o ponto de coleta, depois ele vai para o descarte e volta para a garagem, não mais. As usinas oferecem gratuitamente para as empresas coletoras a garagem dentro da própria usina. O caminhão sai da usina, volta para a usina, não gasta pneu, não gasta óleo diesel, diminui o pagamento de funcionário. Nós não trabalhamos com cooperados, só com funcionários pela CLT. Então, a usina vai levar no mínimo 75 empregos diretos e 150 indiretos para o município de Cravinhos. São pessoas que vão ter todos os seus direitos. Férias, 13º, cesta básica, insalubridade, periculosidade, um banheiro para cada 5 pessoas, vestiário, refeitório, tudo o que a lei manda. Acreditamos que vamos trazer uma economia nos investimentos que hoje são feitos com relação ao destino do lixo de no mínimo 20%. Isso é matemático, só somar tudo que se gasta, vai dar uma economia de no mínimo 20%. E uma tranquilidade para a prefeitura, que não vai ter mais que se preocupar com esse tipo de coisa. Um dos fortes do nosso trabalho é a segurança jurídica, e esse cuidado nós tomamos desde o início da implantação do projeto. O primeiro passo foi notificar todas as autoridades federais, desde o presidente da República até o procurador-geral da República. Nenhum defeito foi encontrado, muito pelo contrário. O presidente da República nos deu a honra de usar a sua caneta BIC pela segunda vez. A primeira vez ele usou para dar posse a seus ministros, e a segunda vez ele usou para assinar o seu ofício número 001, endereçado a nós, determinando que todos os ministros nos atendessem com prioridade, e assim foi feito e é até hoje. Então, o nosso projeto tem muita segurança jurídica. Notificado foram todas as autoridades estaduais, governador, presidente da Assembleia Legislativa, procurador do Estado e presidente do Tribunal de Justiça.
Nenhum defeito foi encontrado no nosso projeto. As notificações e as respostas estão à disposição no site, cujo link foi juntamente com o ofício para vocês. Agora nós estamos apresentando para as prefeituras e para os consórcios. Nós não vemos os consórcios como nossos concorrentes, muito pelo contrário. Nós vemos os consórcios como aqueles que foram criados para fazer o que nós fizemos e não fizeram. E a nós só cabe entregar a eles, porque o que nós fizemos não foi para os consórcios, foi para as prefeituras. Se amanhã algum prefeito tiver problema, quem vai preso é ele, não é o presidente do consórcio. Então, a solução que nós criamos foi para as prefeituras e que nós estamos disponibilizando para os consórcios. É uma questão de logística e é uma proposta de separação. A nossa proposta para os consórcios é que nós tenhamos consórcios com divisões regionais. No caso de São Paulo, são 20 regionais. Então, nós não podemos ter essa quantidade que temos, 542 consórcios no Brasil. Vamos criar um consórcio só para resíduos sólidos, ou então criar uma divisão no consórcio só para resíduos sólidos. Saneamento básico e outros problemas, outro consórcio. Isso não é sólido, gente. A nossa proposta é solução para os resíduos sólidos. A partir do momento que você embola tudo, você não chega em lugar nenhum. Então, a forma de atrair os empresários que nós tivemos foi exatamente essa. É segurança jurídica. E a segurança jurídica está atrelada à solução municipal. Então, como é que nós temos a segurança jurídica municipal? Nós precisamos de um projeto de lei. Porque a contrapartida do município, a única contrapartida, no caso do município de vocês, está prevista a construção de uma sede regional do nosso trabalho social, onde você tem um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito e mais 3 de outras formações. O foco é a família. Então, nós precisamos de um terreno de 500 metros dentro da favela ou mais perto da favela possível. Porque é lá que está o nosso público, é lá que nós temos que fazer esse trabalho. Então, a contrapartida do município seria a concessão de uso de um terreno desse para que possamos fazer a sede. Só a concessão de uso do terreno. E como está prevista a construção aí de uma unidade do CTT, nós precisamos de uma área de terra de 10.000 metros, com aclividade de 5% a 15%, que não seja área de preservação ambiental, que não esteja a 45 metros de rios, que não tenha nascentes, que esteja estrategicamente localizada a não gerar problemas para o município. Não nos interessa uma área no centro da cidade por vários motivos. O primeiro, que o valor dela é altíssimo, não interessa para a prefeitura e vai trazer movimentação de caminhão para dentro da cidade. Então, o ideal é escolher um local de fácil acesso, porque outros municípios também levarão os resíduos sólidos para ele. Problema de cheiro não tem, porque o lixo chega e sai no mesmo dia envelopado. Mas estas áreas carecem de um projeto de lei que autorize o chefe do executivo a fazer a concessão. Então, não existe doação. O que existe é uma concessão de uso. Para que essa concessão ocorra, nós temos que percorrer alguns caminhos que a lei nos obriga. Em primeiro lugar, seria um projeto de lei sem o qual nós não entramos no negócio. Um projeto de lei sem poluição. Nós não trabalhamos com varreção, então não pode ter isso. Nós não trabalhamos com poda de água, então não pode ter isso. Nós não trabalhamos com coleta, então não pode ter isso. Então é um projeto de lei que autorize o chefe do executivo a dar uma concessão de uso para uma empresa que faça o que nós estamos aqui falando. Depois de sancionado o projeto, nós temos que ter uma licitação, porque senão nós perdemos a segurança jurídica e tudo o que eu aqui falei, nós teremos em tempo integral o acompanhamento do Ministério Público. Então, nessa licitação, a nossa proposta nós já estamos antecipando. É zero. Se alguma outra empresa que for participar da licitação tiver uma proposta melhor do que zero, o nome já está dizendo, licitação. É lícito que eles ganhem. A nossa proposta já está feita aqui. É zero.
Sem a licitação, sem toda essa legalidade que eu acabei de falar, nós não teremos conosco os empresários que já estão. Sem os empresários, nós não temos os financiamentos. E sem financiamento e sem empresário, nós viramos um consórcio. Então, aí é melhor vocês continuarem indo na reunião de consórcio, porque aí vocês ligam nada a lugar nenhum, e assim que marca a próxima reunião, acabou a reunião. Então, todas as nossas reuniões aqui são conclusivas, elas não são protelatórias, tudo isso que estamos aqui falando nós temos. Nós temos uma viabilidade econômica que dá provas que o retorno do capital é de 3 a 5 anos, quando no mundo inteiro, qualquer investimento que o retorno seja de 5 a 10 anos é considerado excepcional. Então, nós temos um retorno de 3 a 5, nós temos financiamentos a juros altíssimos do BNDES, que você vai pagar depois de 2 anos, só como um exemplo, porque nós temos fundos de pensões e bancos internacionais com valores reduzidos, porque se trata de investimento no meio ambiente, que você vai pagar menos do que a metade, de juros do que cobra o BNDES, e poderá começar a pagar de 3 a 5 anos de quando a usina estiver funcionando. Eu acabei de dar aqui o mapa do ouro. Não se investe em nada, recebe-se antes e depois paga com o juro do negócio. Então, esse é o modelo de negócio que nós estamos oferecendo aos empresários, através de uma empresa SA em cada estado, SA de capital fechada, e que pode ser distribuída em regionais, como no caso de São Paulo, são 20 regionais. Então, eu acabei de apresentar aqui uma solução social para o catador, tá? Uma solução empresarial, caso tenha algum empresário do município que queira participar, não tem problema nenhum, porque é empresa SA de capital fechado. E a solução da educação, já que está sendo gravado e mesmo que a secretária não esteja acompanhando, ela poderá assistir posteriormente, é o que nós chamamos de cursos vivenciais. Esse é o primeiro do nosso projeto, dos nossos projetos. Nós não concordamos nem com o nome do Ministério da Educação. Nós já ingressamos 2 vezes com um projeto para mudar o nome do Ministério da Educação, porque entendemos que educação é uma responsabilidade dos pais. Isso não somos nós que entendemos. Isso está inserido na Constituição, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, está inserido no Código Civil também. O professor não é educador. É bonito chamá-los de educador. Só que chamá-los de educador é rotulá-los como os piores do mundo, porque o Brasil está dentre os piores, e em algumas matérias já é os piores do mundo. O professor é escolarizador. A educação é uma responsabilidade dos pais. Você não precisa ter 2º grau completo. Basta você ter cognição, uma coisa rara hoje aqui no país, né? Há muitos anos que se vai na faculdade buscar diploma e não aprendizado. Os universitários brasileiros hoje não conseguem formar uma frase e não conseguem interpretar um texto, mas pulando esta parte, que também é péssima, é ruim, se você não tiver 2º grau, mas souber interpretar texto e ler a Constituição, o ECA e o Código Civil, você vai perceber que eu não estou errado. Educação é uma responsabilidade dos pais. Tanto assim o ECA, que quando as crianças nascem, são entregues para os pais e não para o Estado. Se a responsabilidade em educá-los fosse do Estado, o Estado ficava com as crianças, e se o Estado não estivesse fazendo a sua tarefa, os pais poderiam entrar com uma ação e o Conselho Tutelar tirava do Estado e entregava para eles. Então vamos seguir essa ordem. E aí nós ficamos na história do ovo e da galinha, né? Como é que nós vamos fazer? Se os educadores não são educadores, são escolarizadores. Se os pais não querem educar ou não sabem educar, por onde nós vamos começar? Foi exatamente aí que nós começamos há 31 anos atrás. Nós descobrimos que nós podíamos inserir na cabeça das pessoas coisas que elas não têm e que no dia a dia nós cobramos. Nós cobramos das pessoas que saibam votar. Onde é que ensina a votar? Nós cobramos do homem que compreenda a mulher. Quem que ensinou ele a compreender a mulher? Aonde que se ensina isso? Não tem.
Então, desenvolvemos 13 cursos específicos para passar a essas pessoas vivência. A vida ensina, mas a vida cobra muito caro. Nós entendemos que nós podemos agregar esses valores de forma barata. Então, você tem as matérias de cidadania, crenças, etiquetas e comportamento, lógicas, estética corporal, vocações e aptidões, administração conjunta do lar, primeiros socorros. Todas essas matérias foram compactadas em 16 horas, com exceção da saúde. Nós não conseguimos compactar uma faculdade de medicina em 16 horas. Mas fizemos um bom trabalho em 3 módulos de 16 horas. Você faz um curso de cidadania de 4 aulas, um dia por semana. Você não vai virar advogado, mas você não é mais trouxa. Então, destas matérias, nós temos como obrigatória apenas as 2 primeiras, que é cidadania e crenças. Nós entendemos que quem não é cidadão não é nada. Ele não é nada. E não vai ser nada. Ele não é um bom filho, não será um bom marido, não será um bom pai. Se for empregado, será pífio como empregado, se for patrão, péssimo como patrão, e se for funcionário público, nem se fale. Então, nós não investimos em pessoas que não sabem quais são os seus direitos, seus deveres e sua obrigação. Então, esse curso de cidadania, ele é o primeiro e obrigatório. O segundo curso que nós temos como obrigatório também é o curso de crenças. Quando se fala em crenças, já logo vai para o lado religioso, mas não é esse o nosso objetivo. São as crenças negativas que foram inseridas na nossa vida desde que nós nascemos. Quem aqui nunca ouviu desde pequeno aquelas frases de casamento nenhum dá certo? Pronto. Aquilo ficou inserido na cabeça dele. Quando ele vai casar, ele já sabe que não vai dar certo. Então, ele trabalha com a hipótese de que não vai dar certo. Homem nenhum não presta, meu Deus, quantas vezes já ouvimos isso? Político nenhum não presta. Então, são verdades que foram colocadas na nossa cabeça que não são verdades. Então, com essa matéria de crenças, nós objetivamos evacuar da cabeça destas pessoas essas crenças negativas para sobrar espaço para que possamos carregar com crenças positivas. Então, essas são as 2 matérias que nós entendemos como obrigatórias. Daí por diante, como são 13, sobram outras 11, e aí ele faz se quiser. Se ele achar que é interessante fazer uma matéria de primeiros socorros, ele faz. Amanhã ele poderá salvar a esposa dele, o filho dele, o pai dele, né? Até que chegue um socorro. Ele poderá fazer alguma coisa. Caso contrário, quem vai morrer é o pai dele, o filho e a esposa. Os meus eu sei cuidar. É opcional, ele faz se ele quiser. Nós temos etiquetas de comportamento, ele poderá aprender a se vestir, a falar, a comer em uma mesa, a participar de uma entrevista. Se ele achar que é importante, faça, senão o problema é dele, vai ser um troglodita, peão a vida inteira. Nós entendemos que o casamento é uma empresa. Ele tem contrato social, ele começa com uma certidão, que pode ser com comunhão, assinatura conjunta, separada. Isso o que é? Não é um contrato social? É um contrato social. Quando o casamento acaba, em momento nenhum o juiz fala em amor, carinho, mágoas, tristeza. Não existe sentimento, não existe. Ele trata aquilo como uma firma que foi à falência. O que sobrou de estoque, o que sobrou para dividir, vamos dividir responsabilidades. Se ele é uma empresa, por que as famílias não se sentam ao redor de uma mesa uma vez por mês? Uma vezinha, para falar sobre o futuro, para fazer uma previsão de gastos. Quantos casamentos e famílias não se dissolvem por descontrole financeiro? Então, se ele achar que é interessante, ele faça. Então, essa é uma proposta que fica para o município de Cravinhos. Nós não recebemos verbas municipais. Se o prefeito quiser, poderá ser um dos patrocinadores da prefeitura também. Temos todos os nossos instrutores em treinamento há mais de 4 anos, porque a pandemia nos atrasou. São Paulo são mais de 1.500 diretores. O nome de todos está disponível no site.
todos com formação universitária e preparados para ministrar essas aulas, os pagamentos por nossa conta, o material didático está disponibilizado nos nossos portais de internet, e era o que eu tinha a apresentar a você. Eu venho me preparando para essa apresentação nos últimos 31 anos, com relação a resíduos sólidos, um tempo menor, são apenas 15 anos que eu estou no mundo de resíduos sólidos, com relação à usina são 10 anos. Eu acredito que não tenha um parafuso que eu não saiba para que serve, e dos 224 portais de internet que nós temos, que estão disponíveis a vocês, não tem nada lá que não foi eu que mandei fazer e que aprovei. Então, eu me coloco à disposição para responder as perguntas que você veio me fazer. Se não souber, porque você é uma técnica, uma pessoa qualificadíssima para estar nesse local, humildemente já peço desculpas, vou voltar a estudar e volto numa outra ocasião, quando me sentir preparado para fazer uma apresentação melhor. Obrigado, desculpa a brincadeira, mas pode fazer as suas perguntas. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas, sim, né? Até dei uma anotadinha aqui para não me perder. Quando existe essa coleta dos materiais, dos lixos, você fala que seriam só dos rejeitos? Ou entraria os materiais orgânicos e os volumosos, com exceção da construção civil, né? E os orgânicos também, né? Entraria tudo, o orgânico, os rejeitos, mais os possíveis de serem reciclados para essa usina? Tudo. Do jeito que chegar, chegou. Se for reciclado e chegar lá, não vai para a esteira, vai para o chão. Se não for reciclado, vai para o elevador, vai para a esteira e depois vai sobrar o que nós chamamos de rejeito. Entendi. Então, pode estar misturado. E essa separação vai juntar, não vai separar o que é possível de se reciclar e encaminhar para reciclagem? Não, nós temos que separar, por isso existe a segunda esteira, que a nossa lei diz que você tem que captar todas as riquezas, não pode simplesmente pegar tudo, queimar, tá? Então, por isso tem a moega, tá? E dessa moega abastece uma esteira, onde você vai ter selecionadores de riqueza que vão estar pegando ali alumínio, papelão, papel, as coisas que forem impossíveis de se pegar. Uma garrafa PET suja não será pega, porque lá na frente ela tem outra serventia do que nós vamos gastar água para lavar. Então, não será pega. Eu entendo que esse material deveria ser separado previamente em cada domicílio, né? Ter o lixo seco, né? Ter o lixo, que é o lixo seco para reciclagem, o lixo orgânico para compostagem, e aí sim o rejeito, né? Porque quando existe essa mistura antes, né, no domicílio, se perde muito material, né? E aí que eu acho que é importante entrar a educação, né, para a população ter esse conhecimento de fazer essa separação prévia, né? Porque o rejeito, minha experiência, né, é 5% às vezes, do volume do lixo produzido no domicílio, é o que iria para a usina depois de ter separado para compostagem, para os orgânicos e os reciclados, né? Não sei, é minha visão. Não, você não está ruim de visão, sua visão ela é correta. Essa é a defasagem que eu disse. Vai levar uns 300 anos para o seu sonho se materializar. Então, você não acredita que a população ela possa ser educada para isso? Nos próximos 300 anos, eu acredito. Entendi. E você pensa uma coisa emergencial, uma solução urgente. Não temos tempo para esperar isso. Isso vai acabar acontecendo, sabe? Ou será que no Japão já não aconteceu? Só que vá no Japão e coloca o lixo no saco errado para ver o que acontece. Entendi. Coloca no dia errado na rua para ver o que acontece. Joga um papel no chão para ver o que acontece.
certo? Culturalmente, nós até que estamos bem, nós somos um país novinho, estamos indo bem, tá? Mas trazer culturas de outros e implantar aqui não vai funcionar. Então, nossas usinas estão preparadas para trabalhar do jeito que o Brasil é. Entendi. O município que culturalmente estiver evoluído vai chegar muito mais reciclado do que não. Agora, o município que culturalmente está evoluído, você se livra da destinação final e acaba assumindo um outro problema. Você tem noção do tanto de carros que andam pelas ruas catando os reciclados antes do caminhão do reciclado passar? Tem noção do tanto que está pondo em risco a nossa vida com essas pessoas sem habilitação, esses carros sem condições, essas sacolas sendo rasgadas? Então, você resolve um problema e cria um outro. Você resolve um problema e cria um outro. Ah, não, então a polícia vai ter que prendê-los. Tá, tem pátio para guardar todos esses carros? Qual é o crime que o coitado do catador está cometendo ali em levar o sustento para a casa dele? Porque aí vem logo o socialismo. Tá pegando esse aqui, mas o bandido ninguém faz nada, o coitado está trabalhando. Então nós precisávamos de uma solução da forma que nós acreditamos que estamos oferecendo. Deixa tudo do jeito que está e vamos trabalhar. Ah, mas então vocês vão tirar esses catadores da rua? Claro que não. Só vai ficar difícil dele ter lugar para vender. Porque aquele lugar que ele estava vendendo não tem alvará, não tem vestiário, não está revestido das exigências legais. Vai acabar fechando. E aí depois, se ele carregar a carroça dele, ele vai ter que andar 20 quilômetros para vender, não compensa. O caminhão que vinha buscar também não vem mais, ficou preso na rodoviária, na rodovia, porque não tinha pneu, porque não tinha nada. As coisas vão dificultando, essas pessoas vão arrumar emprego, porque nós vamos ministrar cursos preparatórios, eles vão voltar para o mercado de trabalho, pronto, devagarzinho, sabe? E aí, é claro, as pessoas vão começar a acreditar na separação do lixo, a prefeitura poderá avançar com algumas multas, com algumas coisas, mas isso, como eu disse, 300 anos. Tá certo, então. Obrigada, acho que essa era a principal dúvida assim, que eu tinha com relação à parte técnica mesmo dos materiais. Então, tá bom. Esse vídeo está... Eu vou fazer um repasse para o secretário, para o Wanderson. E essa apresentação ficou gravada, caso eles queiram... Ficou gravada, estará disponibilizada no nosso site em 48 horas. Você vai receber o link. O secretário da Educação e da Assistência Social também terá acesso, o prefeito também terá acesso. Perfeito. E vamos avançar, tá bom? Muito grata. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aí. Até logo e um bom dia para nós. Tchau, tchau. Obrigada.